Olá, bom dia. Eu sou a Aline, da Fin4X, e hoje a gente está gravando o nosso primeiro episódio do FortiCast. Estamos aqui com a Vanessa, da Saldo Invest, que é a nossa primeira convidada, e eu estou muito feliz de estar aqui com ela. Vanessa, bom dia, tudo bem? Eu que estou feliz em estar aqui com você, tá? E com essas mulheres maravilhosas nesses 2 dias de evento aqui que a gente está tendo. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui com a gente, uma mulher inspiradora do mercado que a gente segue todos os dias. A Vanessa, todos os dias, ela tá ao vivo, né, no Instagram, no YouTube, com um café Com com Van. Van. Isso. Isso. Passando, né, informações importantes sobre o mercado financeiro, abertura das bolsas, né, e passando dicas valiosas para a gente. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou começar aqui com umas perguntas, né, para nossa entrevista. E eu queria perguntar já de início, como foi seu caminho para chegar até aqui e o que te motivou a participar do FinForte Summit? Bom, primeiro eu já acompanho vocês há um bom tempo, essa é a grande verdade, né? Adoro o trabalho de toda a equipe que é feito. E como é que eu comecei um pouco no mercado, tá? Bom, eu sou de Fortaleza, Ceará, e lá em 2011, 2012, por ali, quando eu comecei a participar de congressos voltados para o mercado financeiro, até então, muita coisa eu já estudava só mais em Fortaleza. Quando eu vim para São Paulo, eu achei assim, poxa, cadê as mulheres do mercado financeiro que praticamente eu não estou vendo aqui? Até então eu realmente achava que era mais uma coisa de Fortaleza, porque a Bolsa de Valores está em São Paulo. Então Sim. tudo acontece, digamos assim, eixo São Paulo, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Enfim, e aí eu comecei a vir um pouco mais para cá, para São Paulo, para estudar isso, aquilo, outro. E o que eu já era apaixonada pelo mercado financeiro, porque eu me formei em administração, e lá pelas cadeiras de finanças e tudo que tive na faculdade, eu comecei a realmente gostar um pouco mais sobre o tema. Uhum. Mas ainda muito, né, Muito muito aberto. aberto e tal. E aí, realmente, quando eu comecei a ficar São Paulo, Fortaleza, e começando a estudar e conhecer um pouco mais o mercado, eu comecei a perceber, primeiro, que não era só uma questão, talvez, de Fortaleza, que tinha poucas mulheres falando de maneira bem específica de mercado de ações, bolsa de valores. Uhum. Segundo ponto, quando eu vim para um congresso, inclusive promovido pela própria B3, eu fiquei admirado quando eu olhei e disse, caramba, cadê as mulheres aqui? Só tem a Sim. maioria, né, a grande parte são homens e tal. Então, aí eu comecei a perceber que existe um leque de opções e que, de fato, não era só uma questão de Fortaleza. Mas, Uhum. se olhar para o Brasil, quando você vai para congressos voltados nessa área, lá em 2011 e 2012, praticamente não tinha mulheres ali à frente. De lá para cá, né, a gente já observa que cresceu muito. Então, a gente vê hoje, aqui inclusive no evento, quantas mulheres já estão ali na frente, falando de Sim. mercado de ações e etc. Mas quando eu falava lá em Fortaleza, por exemplo, quando eu estava na faculdade, que eu ia falar de bolsa de valores, mercado de ações, na minha cabeça, para você ter uma noção, eu já disse, gente, como é que eu vou entender esse pisca-pisca verde, não sei o que, não sei o que, Uhum. sabe? Essa loucura que é mercado financeiro. E aí, depois é que as coisas foram clareando um pouco mais, e aí, de fato, eu comecei a fazer um MBA, especializado na área, Uhum. né, na área financeira, na área de finanças, aqui em São Paulo mesmo. Depois, aí eu comecei a fazer certificações, comecei a me especializar, estudar mais sobre o assunto, e as coisas foram se evoluindo, né, Uhum. desde a faculdade até a presente data. Que legal, muito bacana. E uma pergunta muito importante: nós temos um programa chamado Young Women Summit, que é um programa voltado para meninas que estão em início de carreira, e você falou sobre certificação. Sim. Eu queria perguntar qual a importância da certificação na sua carreira? Qual a certificação que você tem para a gente também dar essa luz assim para essas meninas, né? Que quem está começando no mercado financeiro, uma das portas de entrada são as certificações. Sim, Né? Hoje a gente tem uma parceria grande com a Ambima, sim. que eles nos ajudam, estão nesse projeto junto com a gente. Então, você falar um pouquinho da importância da certificação, eu acredito que seria muito válido. Um ponto muito importante para quem está começando, né? Lá em 2011, 2012, 2013, porque eu gosto de fazer essa retrospectiva, digamos assim. Quando eu fiz a primeira certificação, que é a CPA 10, na época, né, Uhum. eu lembro que na sala de aula, né, só tinha eu e outra pessoa que não era do sistema bancário, era na época do setor imobiliário, para ter noção. Sim. E aí eu comecei a estudar por uma curiosidade, não por uma Uhum. obrigatoriedade, não porque eu, né, Uhum. e tal.
De lá para cá, até o mercado de certificações, e eu vi ontem, inclusive, a convidada que estava da Ambima, ela falou bastante da importância. Qual é, digamos assim, um conselho que eu dou? Você entender exatamente, primeiro, porque eu fui primeiro CPA 10, eu acho que, não sei se hoje o pessoal faz CPA 10, eu acho que já faz a 20, às vezes vai para a CEA e tal. Definir com maior clareza qual é o seu ramo de atuação, se é numa parte mais comercial, se é na parte de assessoria de investimento, se é na parte de um planejador financeiro CFP, por exemplo, se é de um analista CNPI. Sim. Qual é o ramo, para onde é que você vai, numa parte mais técnica? Então, você precisa primeiro ter essa clareza, porque isso vai te economizar um tempo enorme, tá? Então, em vez de ir para toda aquela escada que é importante das certificações, cada certificação dessa tem um objetivo. Então, você vai de maneira mais direcionada para o teu objetivo que você quer. Então, digamos que assim, não é uma perda de tempo estudar, porque tudo é muito válido que eu estou dizendo. Mas você indo de maneira mais direcionada, vai te dar um leque maior de opções. E fora as certificações que têm de suma importância, não é só a certificação que é um ponto importante, ela é uma porta de entrada. Mas você se especializar, buscar uma pós, uma MBA, o mercado ele é muito dinâmico. Então, todo dia você tem ali coisas acontecendo, Aprender, modificando, a mudança no seu QGOF, a alíquota disso, aquilo, outro. Então, é um mercado muito dinâmico. Então, hoje eu me vejo bem mais... por exemplo, de 2011 para cá, hoje, se você vê os últimos 3, 4 anos, eu estou numa pegada muito mais mercado de ações na veia realmente, do que propriamente dita educação financeira, aquela coisa mais de base. E isso vai evoluindo e a certificação é importante por quê? Porque vai te dando um grau de maturidade. Então, hoje eu estou precisando de quê? Talvez da CNPI, mais na frente, né? Por exemplo, de um planejador financeiro, CFP, e aí você vai evoluindo um pouco mais. Então, para encerrar, digamos assim, procura alguém que já está um tempo no mercado, que pode te indicar, e vocês têm um projeto muito bacana à frente disso, que eu sei, que pode te dar justamente, digamos, uma mentoria, um encaminhamento, para que você já possa entrar com o pé direito, né? E aí não ficar como eu, que foi indo, aí agora eu acho que é isso, aí depois eu vou para isso, e aí você vai construindo uma certa escada. Tá certo, perfeito, muito obrigada. E aqui, pensando, né, nessa questão de carreira, a gente gostaria de saber quem te inspirou ou te abriu portas para seguir nessa jornada de empoderamento feminino e como essa influência impactou suas ações. Você acredita que na época da faculdade, quem me influenciou diretamente não foi necessariamente uma mulher? Porque, veja, eu estava na região Nordeste, totalmente fora de São Paulo. Na época da faculdade, eu tinha um colega que já estava na segunda graduação e já investia. E eu lembro que na sala de aula, na cadeira de finanças, ele começou a tá lá negociando e tal. Eu disse, gente, como é que esse negócio funciona? O que ele tá fazendo, O que ele tá fazendo? Como é que tu entende esse monte de coisa piscando aí na tua tela e não sei o quê? E aí começou a despertar o interesse. Logo em seguida, aí de fato veio a minha professora na época de finanças, falando numa cadeira de mercado de ações. E ali eu já pensava numa coisa muito distante de mim. Disse, caramba, como é que isso funciona? E começou a ter um grau de interesse maior. Dentro de toda a trajetória de trabalho, porque eu sempre trabalhei no mercado financeiro, não na bolsa, né, em si, mas no mercado financeiro em Fortaleza, eu fui tendo contato com outras mulheres que eram chefes, né, e que tinham aquela ponta firme de liderança. E isso foi construindo também, que abriu portas, né, me deu abertura para outras atuações dentro do mercado financeiro, e foi me dando uma referência muito grande, né, daquela coisa de você ter a força de vontade, né, de ser uma pessoa mais firme no que você quer. E muitas vezes você tem que bater de frente para conseguir alguma coisa, sabe? Para ser respeitado, saber se posicionar, saber ser respeitado no ambiente que você está e tudo mais. Então, veio toda essa trajetória, mas teve também uma pitada um pouco de influência da faculdade e também teve uma pitada também das pessoas que eu fui trabalhando à minha volta, que foi influenciando. E olha como as coisas é legal, né? Porque eu entendo que pessoas conectam com outras pessoas. E apesar de você começar uma trajetória que muitas vezes você não visualiza que você vai parar, hoje como a gente está aqui falando de bolsa, de mercado, etc.,
mas as coisas vão evoluindo que parece que se encaixa, se conecta, para lá no final dar certo. Sim. Então, eu me lembro que eu falava em Fortaleza, nossa, eu quero trabalhar na Bolsa, não sei o que, menina, Bolsa lá em São Paulo, tu tá Você aqui. não sabe o que você tá falando. E tal. E hoje, você vê, então, Sim. você ter essa capacidade também de você dar os primeiros passos e você conseguir se visualizar, digamos, mais lá na frente. Mas é muito importante você ter referências de base. E, lógico, na minha casa, né? Porque a minha família, as mulheres sempre trabalharam, sempre tiveram independência, e isso também veio muito forte. Então, desde os 16 anos que eu trabalho, né? Então, já tinha aquela consciência de trabalhar desde muito cedo e de buscar as coisas também, entendeu? Muito bom, muito legal. Acho que a gente sempre fala de influências fora, né? Mas a influência que a gente tem na nossa casa, as referências que nós temos, as pessoas que nos apoiam, faz muito parte do que nós somos hoje, do que nós vamos nos tornando no caminho, né? Não, eu acho que é o ponto mais importante na minha visão, porque é o pilar, é a estrutura, sabe? Então, se na sua casa, né, a sua mãe ou sua avó, as pessoas que são uma grande referência para você, você tem aquela base, aquele pilar ali, lá fora vai ser uma consequência, entendeu? Sim. Porque a tua base está muito fortalecida bem feita, aqui. né? Está bem feita. Se eu não tivesse a estrutura que eu tenho hoje, familiar, com as pessoas da minha casa me incentivando a buscar, eu provavelmente acho muito difícil estaria aqui. Sim. Então, eles são a minha base, entendeu? Muito legal. Isso é muito importante. E o que a sua história pessoal te ensinou sobre resiliência, perseverança na luta por igualdade de oportunidades? Voltando àquela questão que a gente está comentando aqui da faculdade. Eu me lembro que quando eu falava, olha, eu não vou nem mencionar, eu era do tempo do simulador da Folha que tinha da Bolsa e tal. Naquela época lá. Sim. Eu lembro que quando eu falava que eu queria trabalhar com mercado de ações e não sei o que mais lá, era uma coisa tão distante que o pessoal à minha volta desacreditava. Eu imagino. O pessoal dizia, não, o máximo é quando você pagar, receber, nada contra o pessoal. Mas quando você pagar, quando você vai trabalhar aqui no mercado... É um outro lugar, né? Mas eu nem julgo, porque, de fato, se a gente for olhar, em Fortaleza não tem toda essa efervescência, digamos, que tem mais aqui da B3, que eu digo falando de bolsa, eu estou falando de 2010, 2011. Sim. Tá? Então, não tinha essa efervescência toda. Então, o processo de resiliência, o processo de você ter uma autoconfiança do que você quer, apesar de você não visualizar ainda um cenário na ponta final, você começar a trabalhar para que você possa chegar nesse ponto aqui. Eu estou no ponto A, eu quero ir para o ponto B. Então, o que eu preciso fazer? Por mais que eu tenha te mencionado que eu não tinha uma certa clareza total, eu fui encaminhando em direção ao que eu queria. O que eu preciso fazer? Deixa eu fazer aqui um checklist do que eu preciso, qual é o curso que eu preciso, qual é a certificação que eu preciso, qual é o conhecimento, aonde é que estão as oportunidades, aonde é que estão as pessoas para conectar e fazer sentido com o que eu quero. Então, você tem que buscar. Porque senão, se eu ficasse lá só em Fortaleza, só sonhando, né? Imaginar meu sonho, um dia eu queria... E realmente não tivesse colocado o pontapé e iniciado, é um ponto importante. O outro, a questão também das redes sociais, porque hoje você consegue estar conectado com tudo de onde você estiver. Então, hoje cedo eu fiz uma live, por exemplo, comentando aí um pouco sobre o mercado e etc. Então, as redes sociais também te ajudaram, e me ajudou também, a justamente ter essa capilaridade e ter contato com outras pessoas. Vários lugares. E também está aqui. Por exemplo, eu já acompanhava vocês também pelas redes sociais, né, e tal. Então, tem essa troca. E isso aí também acabou tendo um processo muito grande para mim nessa trajetória. E resiliência, porque nesse processo todo, se você... às vezes as coisas não saem do jeito que você quer, você não vai começar já com, né, com a melhor coisa, com a melhor... Né, tudo no começa tópico. De uma base mesmo, você né? Começa, você inicia, né? Dá o primeiro passo. Exato. Você começa, erra, volta. Não era isso que eu quero. Por exemplo, eu fui fazer uma especialização na área de perícia judicial financeira. Pensando mais em mercado financeiro, digo bolsa, investimentos. Não é nada disso que eu quero, mas eu vou terminar. Aí você começa a tentar encaixar as coisas até exatamente aonde o ponto que vai fazer sentido. Mas
todo o conhecimento que você leva na trajetória, ela vai fazer sentido na ponta final. Então, é esse processo de resiliência. Nunca é um tempo perdido, né? Você Nunca aprende. Todo o conhecimento que foi adquirido desde a época da faculdade, na pós, MBA, certificação, curso, até aqui que a gente está aprendendo com essas mulheres maravilhosas, a troca de conhecimento, isso tudo faz um combo e você diz, putz, fez total sentido do que eu estou fazendo. Sim, muito bom. E agora, pra gente encerrar, a gente vai fazer um bate-bola rapidinho. E a nossa primeira pergunta é: se pudesse jantar com uma líder feminina ou alguma pessoa do mercado, quem seria? Olha, ela me tinha me feito essa pergunta, disse, gente, difícil, porque tem muitas mulheres, assim, maravilhosas hoje no Brasil. Eu gosto muito da Zeina. A Zeina, a economista Zeina, eu já tive a oportunidade em Fortaleza mesmo de escutar uma palestra dela. Enfim, então eu diria ela, Sim. porque ela me parece uma pessoa ponta firme também, sabe? Nas colocações, nas análises dela e tudo. Bem. Exato. Então, eu acho que a Zeina também, tomar um café, um almoço, seria legal com ela. Seria um bate-papo muito bacana. Muito bom. E qual é o seu filme ou série favorita que te inspira? Tem vários filmes, inclusive nas redes sociais, eu gosto muito de compartilhar filmes, séries que eu estou assistindo, alguns envolvidos com o mercado financeiro, outros não. Mas, por exemplo, um filme que eu assisti há anos atrás, eu acho que ainda deve estar aí disponível para assistir também, é A Procura da Felicidade, com Will Smith. Esse filme Então, é demais. é porque ele fala de resiliência, ele fala de um cara que veio do nada, e é uma história real. Sim. E, enfim, foi progredindo um pouco mais Não desistiu, e passou por uma série de dificuldades, etc. E a mensagem do filme, A Procura da Felicidade, é que você tem que procurar, você tem que buscar, né? Você não tem que ficar aí nessa, eu gostaria tanto de fazer tal coisa, eu queria tanto estar em tal lugar. Você está buscando? Sim. Você foi atrás? Qual é a sua ação para que isso aconteça? Qual é a ação? Aconteça? Até a minha avó, que é uma pessoa muito religiosa, ela fala assim, até quando a gente vai orar, na palavra oração tem ação. Você precisa estar executando, fazendo, indo atrás. Então, o filme A Procura da Felicidade diz isso, que você tem que ir à procura, tem que ir à busca. Perfeito. E uma curiosidade sobre você que ninguém sabe. Agora eu não sei, eu fico tanto... Agora eu não sei. Uma coisa que você gosta de fazer, assim, que de repente você não fale tanto nas redes. Eu sou engraçado, nas redes sociais, eu sou muito presente nas redes sociais, mas minha vida pessoal é sempre muito mais privada. Mais discreta. Sim. Mas o que eu publico muito da Van, para quem vai... Eu gosto de correr, né? Você é corredora? Tô mais ou menos. Tô começando, não é nada profissional. Eu digo de hobby. Sim, de gosto hobby. de assistir filme, gosto de muita leitura, né? Legal. A gente teve a Heloísa Perissé aqui agora, eu já tô querendo comprar o livro dela para ler, por exemplo. Então, eu acho que é um pouco desses hobbies, de correr, atividade física, leitura, né? Assistir, inclusive, podcasts, coisas no YouTube. Também eu adoro. E coisas que venham a me inspirar, digamos, a melhorar também como pessoa. Muito bom. E se você não fosse uma executiva do mercado financeiro, o que você gostaria de fazer? Olha, a primeira opção, a segunda opção e a terceira, eu não tenho dúvida nenhuma que seria mercado financeiro. Na época, eu estava conversando aqui nos bastidores, eu dizendo, antes de eu entrar na faculdade, eu pensei em várias coisas antes de fazer administração, né? E aí eu pensei em advocacia, pensei em história, inclusive lecionar, porque eu sempre gostei muito de ler e tal. Mas, engraçado como as coisas se encaixou. Eu não me vejo hoje em outro ramo de atuação se não fosse voltado ao mercado. Por que eu gosto do mercado de ações? Porque é dinâmico. Você não tem como se interagir, ainda mais no Brasil, de forma alguma, com o mercado de ações. Então, eu não me vejo em outro canto, de fato, não estando no mercado. Perfeito. Vanessa, muito, muito obrigada. Eu também. Por você estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo ao evento. Foi um prazer te receber aqui e ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu quero vir mais vezes. Pode me chamar. Sempre, eu que agradeço. Sempre. Obrigada.